Fala, minha nação tricolor, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no meu Bahia. Tô novamente em Itabaiana, não tô na minha casa, então me desculpem o barulho da rua e tudo mais. Não tô no meu cenário, mas no vídeo de hoje tem informação importantíssima pra gente trazer sobre o atacante Eric Puga, como vocês já devem ter acompanhado, portais cravando uma proposta do Bahia, ou que o Bahia irá fazer uma proposta para o jogador futuramente, e vamos falar também sobre Renier, até porque tem portais do Flamengo cravando que o Bahia vai atrás do jogador na temporada de 2025, e eu quero trazer a minha apuração em relação a esse assunto também. Já conto muito com o teu like no início do vídeo, é muito importante que você faça isso para você poder ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia, além, claro, de se inscrever para ajudar a nossa comunidade a chegar a 10 mil inscritos, e quando isso acontecer, eu vou sortear uma camisa do Bahia. Aliás, hoje tem tricolor de aço contra o Cuiabá, muita gente já na rua olhando a camisa e falando, pô, hoje é dia e tal, brincando. De fato, meu povo, hoje não tem outra conversa a não ser ganhar ou ganhar. Espero fazer um vídeo depois do jogo falando sobre o triunfo do Bahia, finalmente diante dessa equipe do Cuiabá que já está matematicamente rebaixada do Campeonato Brasileiro. Vamos começar o vídeo com foco nos assuntos principais para a gente não perder tempo. Vamos trazer informação importantíssima sobre Eric Puga. Já trouxe aqui no canal diversas vezes para vocês as minhas apurações em relação a isso. Vou contextualizar desde o início para todo mundo conseguir entender, mesmo que não está acompanhando esse assunto. Vamos lá. Sobre Eric Puga, o que a gente tem para informação? Bahia vai atrás do jogador na temporada de 2025, isso é certo. Bahia quer a contratação do jogador, Bahia quer contar com ele na temporada que vem e deve fazer propostas, seja de compra, seja uma tentativa de empréstimo, para ter o jogador na próxima temporada. Primeiro a trazer informação agora nessa final aí de 2024 sobre o interesse do Bahia novamente no Puga foi o Marinho Júnior. Ele falou na época que o Bahia estava interessado numa opção de empréstimo pelo jogador. Acontece que o Ceará não quer esse contrato de empréstimo, o Ceará quer a contratação do jogador em definitivo, quer vender o jogador, porque tem um contrato do Eric Puga se encerrando em dezembro de 2025, ou seja, é a última janela de transferências, é a última oportunidade do Ceará fazer dinheiro com o jogador que foi o artilheiro da Série B de 2024. O Ceará pede na casa dos 30 milhões de reais para negociar o Eric Puga para a próxima temporada, coisa que o Bahia provavelmente entende que é um valor muito acima do que realmente o jogador vale. O Ceará encontrou ofertas, até conversou com o Corinthians com valores bem menores no meio da temporada. É verdade que o jogador ainda não tinha sido o artilheiro, não estava ainda entre os principais jogadores da Série B, ele estava jogando bem a temporada e tudo mais, mas não era um grande destaque assim, e agora o Ceará, com um jogador super valorizado, com o acesso também, pede na casa dos 30 milhões de reais. O Bahia vai iniciar conversas de fato com o Eric Puga na próxima oportunidade que tiver, né, próximos encontros e tal, para buscar ele na próxima temporada. O Bahia vai querer jogar, vai querer, obviamente, comprar o jogador. Tem a situação do Matheus Bahia também, como eu trouxe aqui no canal em vídeo recentemente falando sobre isso. O Ceará quer contar com o Matheus Bahia para a próxima temporada, então vai tentar a contratação do jogador. E o Bahia pode utilizar o Matheus Bahia como um encaixe ali na negociação para tentar até um valor menor. Vamos aguardar para ver qual vai ser o valor que o Bahia deve pedir ou deve enviar em proposta, mas o que deve acontecer é o Bahia vai sim fazer uma proposta pelo Eric Puga para a próxima temporada, vai sim tentar valores menores do que o Ceará está pedindo atualmente. O jogador está muito valorizado, 30 milhões de reais é muito para o Eric Puga, na minha opinião. Eu acho que é um jogador importante assim para o Ceará, foi um jogador decisivo, é um cara que tem muito ainda a crescer, é um jovem ainda atleta, mas 30 milhões de reais, um cara. Assim, não estou querendo desvalorizar a Série B ou desvalorizar o próprio clube do Ceará, mas 30 milhões de reais a gente consegue ter opções mais interessantes no mercado, no meu ponto de vista, e atletas mais prontos. Eu sei que o Eric Puga é um jogador para futuro, não vai chegar e não vai resolver o problema, é um cara que vai chegar, vai se ambientar e vai tentar ajudar. 30 milhões de reais é muito do que ele pode valer futuramente, mas mesmo assim ainda é muito para um jogador que estava a Série B e tal, não tem tanto destaque assim na elite do futebol brasileiro. Ele ainda é uma incógnita na primeira divisão, em grandes clubes e mais. Então eu esperaria um pouquinho, não tentaria os 30 milhões, tentaria um valor um pouco menor. Mas o que eu posso trazer de informações para vocês em relação a isso é justamente isso. O Bahia vai fazer proposta, o Bahia vai sim tentar um valor menor do que os 30 milhões de reais. Óbvio, se não conseguir, deve negociar o jogador também, porque o interesse do Bahia é muito grande na contratação do jogador. O Bahia quer muito o Eric Puga para a próxima temporada. O jogador provavelmente também deve deixar o clube cearense, seja para Bahia ou seja para outro clube da primeira divisão. O jogador não deve continuar lá em 2025, já era praticamente esperado, por conta de todo o contexto e tal que envolve a situação dele, e também que eu falei para vocês do contrato, né, dezembro de 2025, o Ceará não vai conseguir renovar com ele por um valor de salário que ele merece, né, por conta da valorização do jogador, então sabe que é a última oportunidade de fazer dinheiro com o jogador. Vamos lá, o que a gente tem de informação agora para falar sobre Renier, meia que jogou no Flamengo em 2019, foi vendido para o Real Madrid, jogou alguns jogos por lá, mas não foi muito bem, jogou pela equipe B e tal, foi emprestado também para o Borussia Dortmund, também não conseguiu ter destaque, jogou no Girona recentemente, também não conseguiu ir muito bem, e aparentemente está saindo do futebol europeu, né, ele estava na Itália e deve estar voltando para o Brasil. A gente trouxe uma informação, e o GE trouxe na época de forma exclusiva, no meio da temporada, que o Bahia tentou a contratação do Renier, quando ele estava saindo ali do Girona e tal, o Real tentou a contratação junto ao Real Madrid, mas o Real Madrid não queria um empréstimo.
o Real Madrid queria vender o jogador. Agora ele está na Itália e, segundo portais, né, do Flamengo, por o jogador ser da base do Flamengo e tudo mais, trouxeram a informação de que o Bahia está projetando a contratação do Renier para a próxima temporada, de que o Bahia quer contar com o jogador em 2025 e óbvio que eu fui atrás de informações para trazer aqui no canal em relação a esse assunto. O que eu posso garantir para vocês é, nesse momento não existe conversas do Bahia com o empresário do tal jogador, com o clube mesmo, para tentar a contratação do Renier nesse momento que eu estou gravando esse vídeo. O Bahia sim tem interesse na contratação do jogador, teve recentemente, mas a situação do Renier é muito complexa, tem contrato, tem também a questão da performance do Renier, que a gente não sabe o que esperar do atleta. Uma coisa é ele em 2019, uma coisa é ele quando saiu do Brasil, outra coisa é ele depois de várias temporadas frustradas no futebol europeu, e óbvio que isso preocupa o Bahia, óbvio que isso pode colocar algum X a mais naquela negociação, seja por valores, ou seja por tempo de contrato, ou qualquer coisa do tipo. O Bahia teve interesse nele, muito interesse no meio da temporada, monitorou o Renier, por ele fazer parte também, né, tá jogou recentemente no clube do Grupo City, que foi o Girona. É óbvio que os atletas não, é óbvio que a galera que acompanha o scout e tudo mais monitora a situação dos atletas, olha e manda para o Bahia informação e tudo mais, é tudo um conjunto, né, de informação de vários clubes ali do grupo, e o Renier sempre foi um monitoramento, por quê? Porque é um atleta jovem, estava no futebol europeu, não conseguia ir bem, poderia ser barato a vinda dele novamente para o futebol brasileiro, e ele ainda podia melhorar, ele podia ainda crescer novamente. O que eu posso trazer de informação é isso que eu falei para vocês. O Bahia não fez proposta, o Bahia ainda não está junto em contato, tal, como estão falando por aí, isso ainda não procede, essa informação. É óbvio que pode mudar, é óbvio que o Bahia pode de fato projetar e tentar um contato, tentar alguma coisa para a próxima temporada, mas nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, não. O Bahia ainda não tem conversas adiantadas com o Renier, o que existe são conversas ainda daquele meio da temporada, ainda daquele interesse, nada que seja algo tão concreto, nada que seja algo tão avançado nesse momento como trouxe o portal e como trouxe a informação. Vamos esperar para ver se de fato o Bahia vai tentar fazer isso para a próxima temporada. Eu não tenho uma informação de que o Bahia projeta ele para a temporada de 2025, mas eu não descarto, até porque como eu falei para vocês, se o Bahia teve interesse no meio da temporada, nada quer dizer que o Bahia não pode tentar novamente para 2025. Até porque é um jogador que ainda pode render alguma coisa, mas é uma incógnita como eu trouxe para vocês. Então, vamos esperar a negociação, vamos trazer mais informações aqui no canal sempre que surgir. Eu estou sempre falando com vocês, estou sempre comentando sobre esses assuntos, porque negociação é um assunto muito complexo, gente. Você muitas das vezes acaba esperando uma coisa, é outra, o jogador está quase acertado, de repente muda tudo. O futebol brasileiro é muito dinâmico. O futebol brasileiro é muito dinâmico, você não consegue esperar muita coisa, empresário tentando valorizar o passe do atleta, tem muito isso no futebol. E as pessoas ficam falando, mas você falou, trouxe informação e depois não se concretizou, porque futebol brasileiro é muito dinâmico, é muito difícil você conseguir cravar informação hoje em dia, informações preliminares, porque o empresário do atleta pode estar tentando valorizar o passe dele, estar em contato com outro clube e aí por ter o interesse do Bahia, ou o clube, né, do outro lado, por ter o interesse de outro clube como o Bahia, que tem uma condição financeira hoje em dia para fazer uma proposta vantajosa, aí tenta subir o valor e tal. Acontece muito isso. Então, eu sempre prego aqui no canal, vamos ter cautela, vamos ter calma, né? Eu sei que a ansiedade por reforços é muito grande, por nomes também para a próxima temporada, mas isso vai acontecer ao longo do ano, vai acontecer nesse reta final, vai acontecer em janeiro. Fiquem calmos, não fiquem esperando grandes nomes, ou o Renier é ruim, não sei o que. Calma, gente. Renier não é um mau jogador, é uma incógnita. Eu acompanhei ele no futebol europeu. É uma incógnita. Ele pode voltar a ser o Renier que saiu daqui do Brasil, como também não pode, como qualquer negociação pode, perdão, qualquer negociação pode ser frustrante. No caso do Renier, no meu ponto de vista, seria uma aposta. Seria um jogador interessante para a próxima temporada. É óbvio que a gente precisa acompanhar isso, entender valores. Se for valores que agradem, para mim eu traria, tá bom? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o teu gostei. Não esquece de se inscrever, que é muito importante. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau.